Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa temática dança de salão. E hoje eu vou falar para vocês sobre danças de salão na atualidade. Nós hoje vamos falar sobre o samba de gafieira. O samba de gafieira possui esse nome porque antigamente as rodas de samba eram realizadas em gafieiras que ficavam na região do subúrbio carioca. Nestes mesmos bairros ocorriam os ensaios das escolas de samba mais populares. Vale lembrar que o significado do nome gafieira é utilizado somente por conta do local onde era tocado o samba, pois as gafieiras os artistas também tocavam swing e bolero, ou seja, a gafieira foi um nome que ficou para designar o samba, esse tipo de samba. Mas antigamente nesses gafieiros eram dançados e eram tocados outros tipos de gêneros musicais, certo? Estas festas em gafieiras ocorreram na década de 40 e a alta sociedade era um pouco avessa ao samba, não se interessava muito, achava dança de pobre, né, assim, como eu posso dizer, enfim. O principal ritmo da época era o swing, e esse estilo musical influenciou o samba posteriormente, no caso, no samba de gafieira. Nesse mesmo período surgiu o artista Raul de Barros, que criou uma conotação para o samba e realizou diversas interpretações. Assim surgiu o samba de gafieira, com a inclusão de metais no som, uma maior ginga nos movimentos, que é bastante comum nas danças brasileiras, a alegria na batida e na música de samba, e externalização da cultura do Brasil. Além disso, o samba de gafieira apresentou influências do batuque africano. As principais características do samba consistem no uso do terno branco, na dança elegante, no molejo dos quadris, na sensualidade e na malandragem. Se eu não me engano, já teve muitas participações de dançarinos de samba de gafieira em novelas, em filmes. É muito comum, se vocês pesquisarem aí na internet, as imagens aparecem lá alguma pessoa de terno branco, um chapéuzinho branco, bem elegante, né? E essa malandragem também é no ginga do samba, no caso. Durante a dança, o dançarino precisa sempre conduzir a dançarina, no caso a mulher, né? De forma a protegê-la em ritmo sincopado e binário. Por conta disso, a dança do samba exige muita concentração e agilidade, e os dançarinos precisam ser desinibidos e ter postura aberta. Teve muitas novelas, principalmente de 10 anos atrás, 2007, 2008, tinha muito samba nas novelas, muitos personagens iam dançar e geralmente era o samba de gafieira. Hoje em dia não tem mais isso por conta da diversidade musical, também temas diferentes de novelas, filmes e séries. A boa musicalidade do samba tornou esse ritmo conhecido por todos, e a população brasileira, da classe média até a classe mais alta, no caso a classe baixa também, começou a gostar do ritmo. A dança do samba também é bastante alegre e animada, e várias pessoas gostam de dançá-la, seja nas baterias de dança do Rio de Janeiro ou na dança com um companheiro. Não é à toa que o samba é bastante popular no carnaval carioca e paulista. No caso, esse tipo de samba já é uma modalidade diferente do samba de gafieira, mas durante o tempo de carnaval é muito presente o samba de gafieira em outros lugares do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, enfim, outros tipos. Existem 3 formas principais de dançar samba de gafieira, que se distinguem uma das outras por conta do compasso da música, da quantidade de pisadas no chão e do caráter dos movimentos. As principais formas de dançar o samba de gafieira são o tradicional,
liso ou clássico e o funkeado. O pagode. Vamos falar um pouco do pagode. O pagode surgiu nas festas e comemorações feitas nos fundos de quintais dos subúrbios cariocas, nas quais se cantavam alegrias e lamentos das pessoas que lá viviam. Muitos músicos que hoje são considerados grandes sucessos nas rádios e televisões brasileiras nasceram exatamente dessa manifestação popular completamente marginal aos acontecimentos musicais da grande mídia. Historicamente, o pagode era o nome das festas de escravos nas senzalas. No Rio de Janeiro, o morro e a malandragem lhe deram outro significado, consagrado no final da década de 70, que significava festa regada de muita comida, bebida e samba. Foi no bairro de Ramos, no subúrbio carioca, que esse tipo de música surgiu para as rádios, as gravadoras e os canais de televisão. Lá, sambistas anônimos e jogadores de futebol se reuniam nos finais de semana para comer, beber e cantar. O pagode, como manifestação cultural, apareceu nos meios de comunicação somente em 1978, quando os cantores Tim Maia e Bete Carvalho foram visitar a quadra do Cacique de Ramos, um bloco carnavalesco do bairro de Ramos, no subúrbio carioca. O bloco era um popular reduto de sambistas anônimos e jogadores de futebol que se reuniram nos finais de semana. A convite do ex-jogador de futebol Alci Portela, Bete Carvalho foi conhecer um grupo de sambistas conhecido como Fundo de Quintal, um grupo que tinha entre um de seus vocalistas Almir Guineto, o ex-diretor de bateria da Escola de Samba Unidos do Salgueiro. O Fundo de Quintal fazia um samba diferente, misturado com outros ritmos africanos, não tão difundidos e que tinham uma sonoridade nova, com a introdução de instrumentos como o banjo, com braço de cavaquinho, criado pelo Almir Guineto, e o repique de mão, criado pelo músico Ubirani. E a substituição do surdo pelo tantã, criado pelo músico e compositor Sereno. A cantora Bete, ela gostou muito daquele samba e passou então a gravar as músicas desses compositores e acabou por revelar nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Grupo Fundos de Quintal e Almir Guineto, entre outros. Com boa aceitação de público aos pagodes gravados por Bete Carvalho, outros artistas, cantores, começaram a gravar e a serem gravados no início de 1980. Os próprios sambistas revelados pela cantora, no caso a Bete Carvalho, passaram a ser lançados e difundidos nas emissoras de rádio e canais de televisão pela indústria fonográfica, pela indústria da televisão, a indústria do rádio, afins. Dessa forma, se consolidava um novo estilo musical dentro do samba. Até hoje nós vemos o pagode, tem muita gente que escuta, que gosta, é um estilo de ou uma variação de samba e também pode ser inclusa na dança de salão, como modalidade de dança de salão. A divisão do estilo do pagode. No final da década de 80, nasceria uma nova vertente dentro do pagode, que se popularizaria na década seguinte. Estimulada por necessidades comerciais, a indústria fonográfica avaliou a gravação de pagodes com roupagem mais adocicada, tanto na letra, mas principalmente na harmonia, que ficou bastante modificada pelos constantes acordes sintetizados dos teclados eletrônicos, os quais resultam em um som de característica da música pop, ou seja, nessa década de 80 e nas próximas décadas, o pagode ele se modificou, aumentou ou mudou alguns instrumentos, colocaram um teclado eletrônico, enfim, mudou os passos, os tempos e as formas, né, do pagode. As gravadoras apostaram com força na vertente
adocicada, com letras românticas e instrumentos eletrônicos, como eu já falei, pois viu nesse novo pagode em grande potencial para ser tocado em grandes concertos e competir com artistas sertanejos populares daquele momento. A partir dessas modificações nasceu o pagode romântico, um estilo de pagode muito distante de suas origens, né? Embora tenha se tornado tão ou mais popular do que o pagode original, a gente já está vendo que teve o pagode romântico que já é diferente do pagode tradicional, é uma variação. Há ainda duas variações do pagode tradicional: o pagode baiano, que foi nascido na Bahia, que faz muito sucesso na década de 90, sendo seu maior expoente o grupo El Chan, com hits que explodiram no Brasil inteiro. Né? Tem essa variação de pagode. E como a gente vê hoje, é muito presente o pagode romântico. A gente escuta muito música de pagodes, grupos de pagodes falando sobre o amor, decepções amorosas ou paixões, enfim. Agora vamos falar sobre a lambada. A lambada, ela nasceu da junção de sonoridades já vigentes no solo brasileiro, que é o forró nordestino, o carimbó amazônico, da cumbia e do merengue latino-americano. Foi essa mistura que deu a lambada. No final de 1989, ela chegou ao auge e depois se deslocou-se para o Nordeste até atingir areias de Porto Seguro, na Bahia, acomodando-se ali na paisagem então quase desconhecida, na qual se fixava algumas pessoas inventivas e festivas. Em meio a estes elementos propícios, o novo ritmo adquiriu sua natureza sensual e a energia que seduziram o planeta. Com a canção Lorando se Fue, um sucesso de público e de vendas em vários cantos do mundo, a lambada recebeu um impulso sem igual, mesmo depois que a popularidade deste ritmo decaiu. A sua repercussão na forma de dançar a lambada persistiu. E esta coreografia continua a ocupar um lugar de destaque em Porto Seguro, lado a lado com o famoso Axé Music baiano. No caso, aqui, o nome dessa canção, Lorando se Foi, aqui é Chorando se Foi. Foi muito presente durante muitos e muitos anos. E até hoje, nas aulas de dança, a gente pode tem professor que coloca essa música para ensinar essa coreografia. A princípio, sua modalidade coreográfica era praticada ao ar livre, nas praias e diante de barracas, do dia e na noite. E posteriormente, ela se transferiu para as salas de baile, no caso, dentro de clubes, dentro dos salões, enfim. Ela era uma dança vista mais como dança na praia, para você dançar na praia, para você dançar em outros lugares. O que mais encantou as pessoas foi a possibilidade de dançar abraçando ao par, como há muito tempo não se via, uma mutação do carimbó, no qual as pessoas se moviam desembaraçadas uma das outras. O que também constituía uma forma de ensinar os jovens a arte de bailar coladinho ao parceiro. Nos outros países, esta dança brasileira ela é mais célebre do que o próprio samba, porque tem muita gente fora daqui do Brasil, quando a gente fala que é brasileira, então você sabe dançar, já vem em mente o samba e o futebol. No caso, a lambada, tem muitos países que ela é mais conhecida do que o próprio samba, né? Até desembarcar no Nordeste, a lambada era conhecida principalmente pela coreografia de casais abraçados. Este elemento era tão fundamental que, se tivesse ausente na dança, no caso no concurso sério, em festivais, enfim, o casal era imediatamente eliminado.
Nessa segunda etapa da lambada, quando ela se dissemina por toda a parte do Brasil, do mundo, a dança marca presença em vários filmes e programas televisivos, figurando até mesmo em novelas. Do mesmo jeito do samba de gafieira, também temos o samba, o carnavalesco, o carnaval, essas coisas, é muito presente em filmes, séries, novelas, enfim. Seu caráter espetacular leva os pares a improvisarem passos cada vez mais audazes, incluindo movimentos típicos dos acrobatas. Depois dessa frenética adesão à lambada, né, nesses anos, o ritmo começa a decair e deixa de ser lançado pelas gravadoras. A música eletrônica domina as pistas e substitui a lambada. A dança também perde espaço, mas sobrevive nas praias de Porto Seguro. A sonoridade inovadora que revolucionou os salões nos fins dos anos 80 imprimiu à moralidade novos parâmetros e resiste de uma face coreográfica moldando-se a outros ritmos. No caso, com o passar do tempo, a lambada ela foi deixando mais de ser gravada, de ser praticada, mas hoje em dia ainda se encontram escolas de dança que apresentam a lambada como opção de dança, né? Diversos sons já haviam sido testados pelos dançarinos na execução de movimentos da lambada, portanto, não foi difícil adaptar a sucesso de outros países, principalmente o zouk, aos passos dessa dança. Afinal, este ritmo inspirou profundamente a lambada em suas primeiras manifestações. A lambada passa a ter uma velocidade mais vagarosa, por um número maior de pausas que quase inexistiam na coreografia inicial, o que realça ainda mais o gingado sensual dos dançarinos. Há ainda vários pontos onde se dança exclusivamente a lambada. Há vários pontos onde se dança exclusivamente a lambada, conhecido como lambaterias, e mestres de lambada que disseminam pelas mais diversas regiões do planeta, sobrevivendo unicamente de sua arte. Pode-se afirmar, inclusive, que esta dança deu impulso à onda das danças de salão, que só tende a crescer nos nossos dias atuais. Alguns dançarinos mais talentosos foram aos poucos conquistando um certo status profissional. Esta nova face da lambada se estendeu por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e hoje conquista novo impulso em Porto Seguro. O forró. O forró é uma expressão artística genuinamente nordestina. Por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar o ritmo musical, o estilo de dança e mesmo a festividade em que acontece. O forró é uma dança muito popular que se originou no Nordeste. A dança tem um acompanhamento de uma música que também é chamada de forró, também conhecida como forró bodó, o que torna a dança ainda mais animada, com acompanhamento da zabumba, da sanfona e do triângulo. De acordo com pesquisadores, o ritmo forró ela se originou no século XIX. Nesse período, as pistas de dança eram formadas de barro e por isso as pessoas dançavam arrastando o pé, para que a poeira não levantasse, dando nome à dança arrasta-pé ou rasta-pé. Depois da criação do forró, foram desenvolvidas diversas ramificações dessa dança, como o forró universitário, forró pé de serra, forró tradicional e o forró eletrônico. Por conta da sua importância, o Dia Nacional do Forró é comemorado dia 13 de dezembro. É muito importante, né, esse gênero musical para nós nordestinos, né? A partir dos anos 80, o forró sofreu algumas modificações. Nessa época foram introduzidos também a bateria, a guitarra, o baixo elétrico. Já na década de 90, outros elementos foram incorporados,
por algumas bandas, como o teclado, o sax e a zabumba foi retirada. Esse subgênero passou a ser chamado de forró eletrônico ou estilizado e sofreu críticas por estar transformando o forró tradicional em um produto superficial da indústria musical. Nos anos 2000, esse tipo de música ganhou nova repaginada e surgiu na forma de forró universitário, como eu já falei antes, que acrescentava ao estilo original algumas mudanças instrumentais. Com a criação do forró universitário e do eletrônico, o ritmo musical se tornou ainda mais conhecido pelo país. Assim, o forró caiu nas graças de pessoas de todas as regiões do Brasil, principalmente com o sucesso de artistas como o Wesley Safadão e Xande Avião. Com o aumento da popularidade do forró, esse estilo musical se tornou ainda mais forte na cultura e na história do país. Inclusive, muitas pessoas buscam fazer curso de dança para aprender a dançar forró. Esse gênero musical possui influência dos ritmos africanos e europeus e tem forte relação ao chachado, o xote e ao baião. Por conta da sua animação, o forró é um dos estilos musicais mais populares do Brasil, principalmente aqui no Nordeste. A onda de alegria, movimento e ritmo embala festas em todo o país até os dias de hoje. Hoje em dia que tem festa de forró, né? A maioria aqui no Nordeste só tem festa de forró. Tipos de forró existentes no Brasil. Existem diversos tipos de forró praticados aqui no Brasil, mas eu vou falar hoje de 3 tipos de forró diferentes que têm chamado muita atenção de muitos dançarinos e conquistado o coração de muitas pessoas. Que são eles o forró pé de serra, o forró universitário e o forró eletrônico. Vamos falar sobre o forró pé de serra. O forró pé de serra se originou em meados da década de 40 e possui representação de grandes artistas como Genival Lacerda, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Carmélia Alves, Trio Nordestino, Pedro Sertanejo e Aldemário Coelho. O forró possui um grande poder cultural e histórico e tem a cara do Brasil, pois nas músicas de forró é possível contar a história do povo brasileiro. No Nordeste brasileiro, as pessoas curtem o forró nas famosas festas juninas, que ressaltam a tradição nordestina. E também hoje em dia, o ano todo, quando tem festa, é mais festa de forró. No caso, o forró eletrônico, forró universitário, que tem repaginado, mas não deixa de ser o forró. Esse é o conhecido forró tradicional, que tem inspirações a partir do ritmo sertanejo. No forró pé de serra, ocorre a utilização dos instrumentos básicos do forró, como o triângulo, o zabumba e a sanfona. Nesta dança, os passos de forró são formados por giros lentos e simples. Por conta de sua animação e importância cultural, há diversos festivais de forró pé de serra pela região nordestina. Em Campina Grande tem o São João, né, o maior São João do mundo, e é tipicamente bandas de forró que dançam e cantam lá nessas apresentações. Tanto o forró pé de serra como o forró universitário. O forró universitário surgiu anos depois da criação do forró pé de serra, tendo sua origem em torno do ano de 1975. O forró universitário possui um estilo mais urbano, diferente do forró pé de serra, que tem a origem mais interioranas. E o forró universitário ele é mais moderno, sendo criado por jovens no período da década de 70. Esse tipo de forró tem grande influência do samba, do pop e do funk, do reggae e do rock. Ou melhor, é uma grande variedade de números e estilos musicais. Em comparação ao forró pé de serra, o forró universitário possui ritmos de dança mais complexo e instrumentos utilizados são a bateria, o contrabaixo, violão eletrônico. Em comparação com o forró pé de serra, o forró universitário possui ritmos de dança mais complexos e os instrumentos utilizados são a bateria, o contrabaixo, o violão,
o órgão eletrônico e percussão. E hoje em dia, também, com o passar do tempo, foram adicionando outros instrumentos, como o teclado e entre outros. O forró eletrônico. O forró eletrônico teve seu surgimento nos anos de 90, com a inclusão de alguns instrumentos eletrônicos, como a guitarra, o contrabaixo. Esse tipo de forró também é conhecido pelos nomes de forró estilizado ou chant music. Em geral, os passos do forró eletrônico são mais ousados que os demais e as roupas utilizadas são repletas de brilho e cores. Agora vamos falar sobre o sertanejo universitário. Mas vamos contextualizar, né? A história da música sertaneja. A música sertaneja tem sua origem nas modas de viola, quando as pessoas se reuniam em roda para contar histórias, comer e beber. As modas de viola eram costume no Brasil rural, quando as tropas que conduziam gado paravam nas fazendas. Sempre havia alguém que dedilhava um instrumento, assim como existia aquele que contava a história em torno de uma fogueira. Com o passar do tempo, o modelo de música sertaneja encontrada no Oeste Paulista, no Norte do Paraná, em Minas Gerais e Goiás, foi se cristalizando. A dupla caipira cantava uma melodia simples, sem ornamentos, onde existia a voz principal, a segunda voz entoava uma terça abaixo, acompanhado da viola e posteriormente do violão. Ou seja, a música sertaneja ela começou bem humilde, assim, pessoas contando histórias, lamentações, vitórias, enfim. Foi ganhando notoriedade, colocaram violão, aí segunda voz, músicas foram feitas, enfim, foi ganhando essa notoriedade que hoje em dia nós vemos o sertanejo, né? A música sertaneja. Para escapar do preconceito, a música caipira foi denominada música sertaneja e agregou novos instrumentos e temas a seu repertório. Na década de 70, duplas como Milionário José Rico incorporaram um jeito de cantar e instrumentação oriunda da música rancheira mexicana. Por sua parte, nos anos de 80, foram acrescentados os sintetizadores, as viradas de bateria e melodias pop, podendo citar, no caso, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Roberto Miranda, João Paulo e Daniel, que hoje em dia é só Daniel, entre muitos outros, como representantes dessa vertente. A música sertaneja daquela época foi usada em trilhas sonoras de novelas e começou a aparecer no horário nobre de televisão e também começou a ter notoriedade nos festivais. O sertanejo universitário. O sertanejo universitário seria a música sertaneja adaptada ao século XXI e herdeiro direto das mudanças produzidas deste gênero dos anos 80. Por sua vez, o sertanejo universitário dispensa as duplas e pode ser cantado apenas por uma pessoa. Hoje em dia também tem dupla de mulheres, tem trios, enfim. Incluiu as batidas e a estética do country americano, bem como temáticas românticas e urbanas. Destacam-se também o surgimento de duplas femininas, como eu já falei, bandas femininas, enfim. Outra característica importante é que o sertanejo universitário é feito com o propósito exclusivo de fazer as pessoas dançarem. Por sua parte, a música caipira guarda as duas vertentes, dançar e escutar a letra. Desta maneira, para diferenciar-se do sertanejo, o sertanejo universitário utiliza-se o termo música sertaneja raiz para designar o gênero praticado até o final do século XX. Ou seja, até o século XX, músicas sertanejas hoje é considerado como música sertaneja raiz. A partir da virada do século XXI, hoje em dia, sertanejo universitário. E a gente vê muito sertanejo universitário, que é diferente dos sertanejos que
tem na década passada e no século passado. A atividade dessa semana, vocês vão escolher uma das danças citadas na aula, também na aula passada, e vão fazer um comentário sobre elas. Vão comentar, no mínimo, 10 linhas. Eu quero esse comentário. Pode ser digitado? Pode ser digitado. Pode ser escrito? Pode ser escrito. Pode mandar pelo e-mail e pelo WhatsApp, certo? Um beijo e até a próxima aula.